Olá, alguma vez deram por si a pensar que estão a dar o máximo, a fazer tudo certinho, mas os resultados simplesmente não aparecem? Pois bem, hoje vamos tentar desvendar um mistério por trás desta distância que é muitas vezes frustrante entre o esforço que fazemos e o sucesso que queremos alcançar. É uma sensação que, infelizmente, muita gente conhece. Aquela de dar tudo no trabalho, de se empenhar todos os dias e mesmo assim sentir que os objetivos estão sempre a fugir por entre os dedos. A frustração que vem daí pode ser de facto enorme. E é aqui que nasce uma espécie de paradoxo. A lógica diz-nos que se trabalharmos muito, vamos ter sucesso, certo? Mas a realidade, para muita gente, é um ciclo de exaustão sem o retorno que se esperava. Os projetos não avançam, o dinheiro parece que nunca chega. Mas porquê? E se o problema não for a estratégia, o mercado ou até a nossa própria competência, a análise que trazemos hoje aponta para uma causa muito mais funda e invisível, algo a que se chama dívida emocional. Então, vamos lá mergulhar nisto. O que é, afinal de contas, esta barreira invisível? O que é que significa ter uma dívida emocional? A definição é esta. No fundo, é um estado em que, sem nos apercebermos, estamos constantemente a tentar compensar por coisas que aconteceram no passado. É como ter uma conta sempre aberta com as nossas memórias, e os pagamentos são feitos com a nossa energia, com o nosso foco e, claro, com o nosso sucesso. Esta comparação ajuda a perceber a ideia na perfeição. Todos nós sabemos o que é uma dívida financeira, não é? Limita as nossas escolhas, come os nossos recursos. Bem, a dívida emocional faz exatamente a mesma coisa, só que num plano que não se vê. Ela consome a nossa energia mental e o nosso foco, que são, na verdade, os recursos mais importantes para se conseguir prosperar. Certo. Mas se é invisível, como é que a detectamos? Bem, ela aparece através de comportamentos muito específicos, que muitas vezes até disfarçamos de azar ou falta de jeito. Estes são os 4 grandes sinais de alarme. A autossabotagem, sabe? Aquela coisa de falhar um prazo super importante logo a seguir a receber um elogio. Ou a dificuldade em valorizar o nosso trabalho. Aquela hesitação em cobrar um preço justo como se sentíssemos uma culpa que nem sabemos de onde vem. Depois há o ciclo de trabalhar que nem uns loucos, não para construir algo, mas para sentir que se merece estar ali. E claro, aquelas crenças que temos cá dentro que nos dizem que não somos o tipo de pessoa que tem sucesso. E é este o tipo de conversa que se passa na nossa cabeça, muitas vezes quase em piloto automático. São estas vozes que, de forma muito subtil, guiam as nossas decisões e nos mantêm presos. Elas parecem verdades absolutas, mas na realidade são só os juros que estamos a pagar por feridas antigas. Para se resolver qualquer dívida, a primeira coisa a fazer é perceber de onde ela veio. E aqui aplica-se exatamente o mesmo. Vamos então olhar para as origens mais comuns desta condição. As raízes estão quase sempre no passado, numa infância em que o nosso valor foi constantemente posto em causa, em relações que nos destruíram a confiança, ou até, e isto é muito interessante, numa lealdade invisível à história de dificuldades da nossa família. É quase como se prosperar fosse uma traição às nossas origens, aquele sentimento de quem sou eu para ter mais do que os meus pais tiveram. O grande problema destas origens é que elas não ficam arrumadas no passado. Elas acabam por criar um padrão, um ciclo vicioso que se vai alimentando a si próprio e que é muito, mas muito difícil de quebrar só com mais esforço. E este esquema ilustra, na perfeição, como é que o ciclo funciona. Começa tudo com a ideia de que, se eu trabalhar mais, eu vou conseguir. Isto, claro, leva à exaustão. Mas como a barreira interna continua lá, os resultados não aparecem, o que gera uma frustração enorme. E qual é a conclusão a que se chega, erradamente? Tem de trabalhar ainda mais. E o ciclo recomeça, só que de cada vez com mais desgaste. E é aqui que está o ponto-chave de tudo isto. Continuar a investir energia no esforço, no exterior, sem tratar da causa interna, é como tentar encher um balde com um furo. O foco tem obrigatoriamente de mudar. A boa notícia é que, como qualquer dívida, esta também pode ser paga. Há uma saída. Vamos então passar para a solução e ver como é que este ciclo pode finalmente ser quebrado. O caminho, então, passa por estes 4 passos. Primeiro, reconhecer. Reconhecer que o excesso de trabalho pode não ser dedicação, mas sim uma fuga. Segundo, compreender. Compreender que evoluir e prosperar não significa apagar as nossas raízes. Terceiro, o passo talvez mais importante, curar. Curar ativamente as feridas, porque são elas que estão a cobrar os juros. E por fim, reprogramar a mente para aceitar uma nova verdade. O merecimento não vem do sofrimento. Esta é, no fundo, a conclusão fundamental. Podem existir picos de sucesso, claro, momentos de alívio, mas enquanto a fundação interna não for sólida, qualquer coisa que se construa por fora estará sempre em risco. A sustentabilidade do sucesso depende do nosso bem-estar por dentro. E terminamos com esta ideia, que é mesmo muito poderosa.
A verdadeira mudança não acontece quando forçamos mais as coisas por fora, mas sim quando resolvemos o que está cá dentro. A pergunta que fica no ar, se calhar, não é estou a trabalhar o suficiente, mas sim o que é que dentro de mim precisa de ser curado para que o meu trabalho possa finalmente florescer.